Não é o que você imagina. Alma querida, neste momento, silenciamos o coração e aquietamos a mente. Pedimos licença aos benfeitores espirituais, aos mentores que nos acompanham, e a todos os amigos da luz que trabalham em favor do bem junto conosco. Que esta mensagem não seja apenas palavras, mas um bálsamo para as almas cansadas, um lembrete para os corações aflitos e uma luz suave para aqueles que caminham na escuridão. Que possamos ser instrumentos fiéis, dizendo apenas o que precisa ser dito, da forma que precisa ser dita, para quem precisa ouvir. Que assim seja. Que a paz encontre um espaço dentro de você agora. Antes de qualquer explicação. Antes de qualquer ideia. Porque esta mensagem não vem para cobrar. Não vem para corrigir. Não vem para dizer que você falhou. Ela vem para aliviar. Se você já se perguntou, em silêncio, se está fazendo o suficiente. Se já sentiu medo de não estar agindo da forma certa depois da partida de alguém que ama. Se já carregou a dúvida sobre o que essa pessoa realmente espera de você agora. Respire. Poucos sabem disso, mas na visão espiritual explicada com muito cuidado por Chico Xavier, o que o espírito mais deseja da família depois da morte não é sofrimento, não é culpa e não é devoção permanente à dor. E essa afirmação, para muitas pessoas, causa estranhamento. Porque durante muito tempo fomos ensinados a associar amor à dor constante. Mas a espiritualidade responsável ensina outra coisa. Chico Xavier explicava que, após a morte, o espírito passa por um processo de adaptação e esclarecimento. E, à medida que compreende sua nova condição, ele também passa a compreender melhor a condição humana de quem ficou. Ele entende a dor. Ele respeita o luto. Mas ele não deseja que a família se destrua emocionalmente como prova de amor. Essa é uma das maiores libertações desse entendimento. Se essa frase toca algo dentro de você, permanecer aqui é um gesto de cuidado. Inscrever-se é apenas continuar recebendo mensagens que não pesam, mas sustentam. O espírito não espera que a família viva em estado de vigília emocional. Ele não espera que cada dia seja dedicado à ausência. Ele não deseja que a casa se transforme em um altar permanente de sofrimento. O que ele mais deseja é algo muito mais simples, ao mesmo tempo, muito mais difícil para quem está em luto, de equilíbrio possível. Equilíbrio não é alegria forçada. Equilíbrio não é esquecimento. Equilíbrio é conseguir respirar sem culpa. Chico Xavier sempre explicava que o espírito não mede o amor pelo tamanho da dor, mas pela verdade do vínculo vivido. E o vínculo verdadeiro não se desfaz porque a família tenta seguir vivendo. Pelo contrário. Ele se fortalece quando deixa de ser ferida aberta. Muitas pessoas acreditam que, ao sofrer menos, estão se afastando. Mas, na visão espiritual, quando a dor começa a se reorganizar, o vínculo entra em um estágio mais maduro. Ele deixa de ser dependente do sofrimento para existir. Se você sente culpa por ter momentos de alívio, saiba, essa culpa não vem do espírito. Permanecer inscrito é apenas continuar recebendo esclarecimentos que ajudam a dissolver esse peso. Outro ponto essencial é compreender que o espírito não deseja ser constantemente chamado, invocado ou lembrado com desespero. Ele não se sente honrado pelo sofrimento da família. Ele se sente tocado pela lembrança amorosa, serena, respeitosa. Chico Xavier sempre foi muito claro ao orientar que a melhor forma de se dirigir a quem partiu é desejar paz. Não cobrar presença. Não exigir sinais. Não implorar retorno. O amor que amadurece aprende a soltar. Isso não significa indiferença. Significa confiança. Outro desejo profundo do espírito é que a família não carregue culpa pelo que não foi dito ou feito. Muitas pessoas permanecem presas a pensamentos repetitivos: e se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse percebido antes, se eu tivesse dito aquilo. Esses pensamentos consomem quem ficou, mas não libertam ninguém. Na visão espiritual, o espírito compreende que a vida humana é limitada, confusa e imperfeita. Ele não julga a família pelos erros, nem exige reparações emocionais eternas. O que ficou em aberto pertence ao aprendizado, não à condenação.
Se você carrega culpas silenciosas, permanecer inscrito é apenas continuar recebendo palavras que ajudam a soltá-las com mais gentileza. O espírito também não deseja que a família viva com medo constante de errar espiritualmente. Medo de pensar algo errado. Medo de sentir algo errado. Medo de viver algo errado. A espiritualidade não funciona como um campo minado emocional. Chico Xavier sempre reforçava que o amor espiritual não vigia, não controla e não pune. Ele acolhe. Ele compreende. Ele respeita o ritmo humano. Outro desejo importante do espírito é que a família cuide da própria vida. Isso pode parecer egoísta à primeira vista, mas não é. Cuidar da própria vida é a forma mais profunda de honrar o dom da existência. O espírito não deseja que a família adoeça emocionalmente como demonstração de fidelidade. Viver é um ato espiritual. Cuidar de si é um ato espiritual. Buscar equilíbrio é um ato espiritual. Se você sente resistência a essa ideia, isso é compreensível. Mas permanecer inscrito é apenas continuar ouvindo essa mensagem até que ela encontre espaço dentro de você. Outro ponto essencial é que o espírito não espera que a família interrompa seus sonhos, projetos ou caminhos. Ele não deseja que a vida fique congelada no momento da perda. A vida continua se movendo, mesmo ferida. E isso não é traição. Chico Xavier explicava que o espírito compreende que cada um tem sua própria jornada. Ele não exige que a família viva para trás. Ele deseja que viva com consciência do que foi, mas aberta ao que ainda pode ser. Outro desejo profundo do espírito é que a família não transforme a ausência em identidade. Quando a pessoa passa a se definir apenas pela perda, ela se perde de si mesma. O espírito não deseja isso. Ele deseja que a família continue sendo quem é, mesmo transformada pela dor. A dor faz parte da história. Mas não é a história inteira. Outro ponto muito importante é compreender que o espírito não precisa ser lembrado todos os dias com lágrimas para se sentir amado. O amor não se alimenta de sofrimento. Ele se alimenta de verdade, gratidão e memória equilibrada. Chico Xavier sempre dizia que lembrar com amor é diferente de reviver com dor. O primeiro fortalece. O segundo machuca. Outro desejo essencial do espírito é que a família confie no amparo espiritual, mesmo quando não entende tudo. A confiança não precisa ser absoluta. Ela pode ser frágil. Mas ela abre espaço para o descanso interior. O espírito não deseja que a família viva em constante alerta espiritual. Ele deseja que viva com serenidade possível. Outro ponto importante é que o espírito não espera rituais complexos, promessas difíceis ou sacrifícios emocionais. Nada disso é exigido. O amor verdadeiro não pede sofrimento como prova. Se você sente que precisa fazer algo o tempo todo para o ajudar, saiba, o que mais ajuda é viver com mais calma. Nesta primeira parte, o mais importante é compreender isso, o que o espírito mais deseja da família depois da morte não é dor, nem culpa, nem vigilância constante. É equilíbrio possível. É cuidado com a vida que continua. É confiança no amor que não se perde. Na próxima parte, vamos falar de forma ainda mais clara sobre os 3 desejos mais profundos que costumam surgir quando o espírito compreende sua nova condição, e como isso muda completamente a forma de viver o luto. Seguimos. Com serenidade. Com verdade. E com a certeza de que o amor não cobra o que destrói. À medida que o espírito compreende sua nova condição, 3 desejos profundos começam a se tornar claros. Eles não surgem como ordens, nem como cobranças. Surgem como compreensão ampliada. E quase sempre são diferentes do que a família imagina durante o luto. O primeiro desejo é que a família encontre paz possível. Não uma paz idealizada, perfeita, constante. Mas aquela paz simples que permite levantar da cama, respirar fundo, seguir o dia. O espírito não deseja ver a família presa ao sofrimento como se isso fosse prova de amor. Ele entende que a dor faz parte, mas não quer que ela se torne prisão. Chico Xavier explicava que, quando o espírito desperta com mais clareza, ele passa a perceber o impacto emocional que a dor prolongada causa em quem ficou. E essa percepção não gera satisfação, nem orgulho.
Gera preocupação. O espírito deseja que a família seja amparada, não consumida. Esse desejo de paz não significa pressa para superar o luto. Significa respeito ao ritmo humano. O espírito não cobra que a dor acabe, mas deseja que ela não destrua a vida. Se essa ideia encontra resistência dentro de você, isso é compreensível. Mas permanecer aqui é um gesto de cuidado. Inscrever-se é apenas continuar recebendo palavras que ajudam a transformar culpa em compreensão. O segundo desejo profundo é que a família confie mais e tema menos. O medo é um dos sentimentos que mais atravessam o luto, de medo do abandono espiritual, medo de errar, medo de não estar fazendo o suficiente, medo do futuro. Esse medo consome energia emocional e dificulta o equilíbrio. Chico Xavier sempre explicava que o espírito, ao compreender melhor a dinâmica espiritual, passa a confiar mais no amparo. E, ao confiar mais, deseja que a família também confie. Não porque tenha todas as respostas, mas porque entende que o amor divino não falha. O espírito não deseja que a família viva em alerta constante, como se algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento se ela relaxar. Ele não deseja que a família viva com medo de sentir alívio. A confiança não elimina a saudade. Mas ela impede que a saudade se transforme em terror. O terceiro desejo profundo é que a família continue vivendo com dignidade. Esse desejo é, talvez, o mais difícil de aceitar no início do luto. Porque muitas pessoas associam seguir vivendo à ideia de abandono. Mas, na visão espiritual, viver com dignidade é honrar a própria existência. Chico Xavier explicava que o espírito não deseja que a família interrompa seus caminhos, seus projetos, seus aprendizados. Ele não espera que a vida fique congelada no momento da perda. Ele deseja que a vida continue, mesmo diferente, mesmo marcada, mas viva. Esse desejo não significa que o espírito quer ser esquecido. Significa que ele não quer ser a razão da anulação da vida alheia. Se você sente medo de seguir vivendo e parecer desleal, essa compreensão é libertadora. Permanecer inscrito é apenas continuar recebendo palavras que ajudam a caminhar sem culpa. Outro ponto importante é compreender que esses desejos não surgem como exigência imediata. O espírito não espera que a família alcance isso rapidamente. Ele compreende o luto como processo. Ele sabe que a dor vem em ondas. Ele não se impacienta com recaídas. Chico Xavier sempre reforçava que a espiritualidade não trabalha com cobrança emocional. Ela trabalha com educação do sentimento. Outro aspecto essencial é entender que o espírito não deseja ser lembrado com desespero, mas com serenidade possível. Lembrar não é reviver. Lembrar é reconhecer a história vivida sem se ferir novamente a cada memória. O espírito sente a diferença entre a lembrança amorosa e a lembrança que machuca. E ele deseja a primeira, não a segunda. Outro desejo silencioso do espírito é que a família não transforme a espiritualidade em fonte de medo. Muitas pessoas, após a perda, passam a consumir conteúdos que assustam, que falam de punições, espíritos presos, sofrimento eterno. Isso aumenta a angústia e não ajuda. Chico Xavier sempre alertava que a espiritualidade verdadeira esclarece e consola. Ela não cria terror. O espírito não deseja que a família se alimente de narrativas que a façam sofrer mais. Se você sente que certos conteúdos te desorganizam emocionalmente, afastar-se deles é um gesto de proteção, não de negação espiritual. Outro desejo importante é que a família não se cobre perfeição emocional. O espírito compreende que haverá dias bons e dias difíceis. Ele não exige equilíbrio constante. Ele reconhece o esforço silencioso de continuar vivendo. Chico Xavier explicava que o espírito vê o coração, não o comportamento externo. Ele entende as contradições humanas. Outro ponto essencial é compreender que o espírito não espera que a família mantenha promessas feitas em momentos de choque. Muitas promessas surgem da dor intensa e nunca mais ser feliz, nunca mais seguir em frente, nunca mais amar. Essas promessas não são exigidas espiritualmente. Na visão espiritual, essas promessas não precisam ser mantidas. Elas não são contratos espirituais. Elas são expressões de dor. Se você fez promessas assim, saiba, libertar-se delas não é traição.
Permanecer inscrito é apenas continuar recebendo palavras que ajudam a soltar essas amarras internas. Outro desejo profundo do espírito é que a família aprenda a conviver com a ausência sem se perder de si mesma. Isso não acontece de forma abrupta. Acontece aos poucos, quando o coração encontra novas formas de existir sem apagar o passado. Chico Xavier sempre dizia que a ausência não precisa ser vivida como vazio absoluto. Ela pode ser integrada como parte da história. Outro ponto importante é que o espírito não deseja que a família se afaste do mundo. Isolamento prolongado, abandono de relações, afastamento da vida social não são sinais de amor maior. Muitas vezes, são sinais de sofrimento não elaborado. A espiritualidade valoriza o convívio humano. O espírito deseja que a família encontre apoio, troca, presença. Outro desejo essencial é que a família confie que o vínculo não depende da vigilância constante. O amor não se perde porque você não pensa todos os dias. Ele não desaparece porque você dorme em paz. O vínculo não exige atenção contínua para existir. Esse entendimento é libertador. Outro ponto importante é que o espírito não deseja ser usado como justificativa para a estagnação. A dor não pode se tornar desculpa para desistir de tudo. O espírito não deseja que sua memória seja associada à paralisação da vida. Chico Xavier sempre reforçava que o amor que eleva não paralisa. Ele inspira. Nesta parte, o mais importante é compreender que os desejos do espírito não são cobranças, mas convites. Convites à paz possível. À confiança gradual. À continuidade digna da vida. Na próxima parte, vamos falar sobre como esses desejos podem ser aplicados de forma prática no dia a dia, sem fórmulas, sem rigidez e sem culpa. Seguimos. Com cuidado. Com verdade. E com respeito ao tempo do coração. Compreender os desejos do espírito é apenas o primeiro passo. O desafio real começa quando surge a pergunta prática: como viver isso no dia a dia, sem negar a saudade e sem viver refém da dor? Essa integração não acontece por decisão racional. Ela acontece por pequenos movimentos internos, quase imperceptíveis, que vão reorganizando a vida aos poucos. Na visão espiritual explicada com serenidade por Chico Xavier, o luto não pede heroísmo. Ele pede honestidade emocional. Não é necessário ser forte o tempo todo. Não é necessário demonstrar equilíbrio constante. O que se pede é apenas disposição para não se abandonar. Aplicar o desejo de paz possível começa por permitir-se descansar emocionalmente quando for possível. Muitas pessoas se sentem culpadas por momentos de alívio, como se a dor precisasse estar presente o tempo todo para validar o amor. Mas o espírito não deseja isso. Ele compreende que o coração humano precisa de pausas. Essas pausas não apagam o vínculo. Elas apenas evitam o esgotamento. Chico Xavier sempre dizia que a espiritualidade não exige martírio. Ela respeita os limites humanos. Quando a pessoa se permite um momento de tranquilidade, ela não está se afastando. Está apenas recuperando forças. Se você sente culpa por respirar com um pouco mais de leveza em alguns dias, permanecer aqui é um gesto de cuidado. Inscrever-se é apenas continuar recebendo palavras que ajudam a aceitar essas pausas sem julgamento. Outro passo prático é aprender a diferenciar lembrar de reviver. Lembrar é reconhecer a história, o amor, os momentos vividos. Reviver é retornar repetidamente ao instante da perda, como se fosse possível mudar o que aconteceu. O espírito não deseja que a família viva presa ao instante mais doloroso. Chico Xavier explicava que a memória saudável honra o passado sem se ferir novamente a cada lembrança. Isso não acontece de forma imediata. É um aprendizado gradual. Um exercício simples é permitir que as lembranças surjam sem resistência, mas também sem mergulhar nelas por obrigação. Quando a memória vier, acolha. Quando ela passar, permita que passe. Não é necessário segurar. Outro ponto prático importante é organizar o cotidiano com gentileza. Após uma grande perda, a vida perde a forma. Rotinas se desorganizam. Horários se confundem. Cuidar do básico passa a exigir esforço. O espírito compreende isso.
Ele não exige produtividade nem normalidade imediata. Mas, aos poucos, reconstruir pequenas rotinas ajuda a devolver estrutura ao coração. Comer em horários mais regulares. Dormir quando possível. Cuidar do corpo. Isso não é superficial. É espiritual. Chico Xavier sempre reforçava que o espírito não deseja que a família adoeça por negligenciar o próprio corpo. O cuidado físico sustenta o equilíbrio emocional. Outro aspecto prático é permitir ajuda. Muitas pessoas acreditam que precisam atravessar o luto sozinhas para provar amor ou força. Isso não é verdade. O espírito não deseja isolamento. Ele deseja amparo mútuo. Aceitar ajuda não diminui a dor, mas a torna mais suportável. Conversar, dividir, pedir apoio não é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de lucidez. Outro ponto importante é não transformar a espiritualidade em cobrança diária. Algumas pessoas passam a se cobrar pensamentos positivos, orações constantes, atitudes espirituais perfeitas. Isso gera exaustão. O espírito não deseja a perfeição. Ele compreende a oscilação humana. Chico Xavier sempre dizia que a espiritualidade não se mede pelo comportamento externo, mas pela intenção do coração. Outro aspecto essencial é cuidar do tipo de conteúdo consumido. Após a perda, a mente fica mais sensível. Conteúdos que falam de punição, abandono espiritual ou sofrimento eterno aumentam a angústia. Isso não ajuda o espírito nem a família. A espiritualidade responsável esclarece e consola. Se algo causa medo constante, afastar-se é um gesto de proteção. Outro passo prático é permitir-se sentir emoções contraditórias. É possível sentir saudade e gratidão ao mesmo tempo. Tristeza e amor. Dor e alívio. Essas emoções não se anulam. Elas coexistem. O espírito compreende essa complexidade. Ele não exige coerência emocional perfeita. Outro aspecto importante é não usar o sofrimento como identidade. Quando a pessoa passa a se definir apenas pela perda, ela se distancia de si mesma. O espírito não deseja isso. Ele deseja que a família continue sendo quem é, mesmo transformada. Isso não significa apagar a história. Significa não reduzir a própria existência a um único evento. Outro ponto prático essencial é respeitar o próprio ritmo. Não há prazo para o luto. Não há tempo certo para sentir menos dor. Comparar-se com outros só aumenta o sofrimento. Chico Xavier sempre reforçava que cada coração tem seu tempo. A espiritualidade respeita isso. Outro aspecto importante é transformar a lembrança em ação consciente, quando for possível. Honrar quem partiu vivendo com mais ética, mais empatia, mais humanidade. Não como obrigação, mas como inspiração. O espírito não deseja homenagens grandiosas. Ele deseja que o amor vivido se reflita em atitudes mais conscientes. Outro passo prático é aceitar que haverá recaídas. Dias em que tudo parece voltar ao início. Isso não significa retrocesso. Significa que a dor ainda está se reorganizando. As recaídas não anulam o caminho percorrido. Chico Xavier explicava que o luto não é linha reta. Ele é feito de avanços e retornos. Outro ponto essencial é não confundir espiritualidade com a ausência de dor. A dor não indica falta de fé. Indica humanidade. A espiritualidade ajuda a atravessar a dor, não a negá-la. Outro aspecto importante é permitir que novos sentidos surjam. Com o tempo, a vida começa a oferecer novos significados. Não como substituição, mas como continuidade. Resistir a isso por culpa só prolonga o sofrimento. O espírito não deseja que a família rejeite novos sentidos. Ele deseja que a vida continue se expandindo. Outro ponto prático é falar com quem partiu de forma serena, se isso fizer sentido para você. Não como invocação, nem como pedido angustiado, mas como expressão interna de amor. Isso pode ser feito em pensamento, em oração simples, em silêncio. Chico Xavier sempre orientava que esse tipo de comunicação deve ser leve, sem cobrança, sem expectativa de resposta. Outro aspecto essencial é confiar mais no processo do que nas sensações.
Nem sempre haverá sinais. Nem sempre haverá consolo imediato. A confiança não depende de sentir algo o tempo todo. Outro ponto importante é aceitar que o amor continua, mesmo quando a forma muda. A relação não acabou. Ela se transformou. E toda transformação exige adaptação. Nesta parte, o mais importante é compreender que integrar os desejos do espírito na vida prática não exige grandes gestos, mas pequenas escolhas diárias. Escolhas de cuidado, de respeito aos limites, de gentileza consigo mesmo. Na próxima parte, vamos falar sobre os erros mais comuns que, sem perceber, aumentam a dor da família, e como evitá-los com consciência, sem culpa. Seguimos. Com serenidade. Com verdade. E com respeito ao tempo do coração. Mesmo com boa intenção, existem atitudes que acabam aumentando a dor da família sem que ninguém perceba. Não por falta de amor, mas por excesso de medo, culpa ou desinformação. Identificar esses pontos não é para gerar cobrança, e sim para libertar. Na visão espiritual explicada com serenidade por Chico Xavier, reconhecer o que machuca é um passo importante para que o coração encontre mais espaço para respirar. Um dos erros mais comuns é transformar a saudade em vigilância permanente. A pessoa passa a observar a própria mente o tempo todo, como se fosse proibido pensar em qualquer outra coisa. Cada momento de distração gera culpa. Cada riso gera desconforto. Essa vigilância constante não honra o vínculo. Ela esgota quem ficou. O espírito não deseja ser lembrado como peso. Ele deseja ser lembrado como parte viva da história. Chico Xavier sempre dizia que o amor não exige atenção contínua para existir. Ele permanece mesmo quando a mente descansa. Se você se percebe exausto por tentar o sentir certo o tempo todo, permanecer aqui é um gesto de cuidado. Inscrever-se é apenas continuar recebendo orientações que aliviam esse peso invisível. Outro erro frequente é consumir conteúdos espirituais que alimentam medo. Após a perda, muitas pessoas buscam respostas e acabam encontrando narrativas de punição, abandono, espíritos presos, sofrimento eterno. Essas narrativas não esclarecem. Elas assustam. E o medo prolongado não ajuda ninguém. Na visão espiritual responsável, o conhecimento deve consolar e orientar, não gerar pânico. Chico Xavier sempre foi muito claro ao alertar sobre conteúdos que exploram o medo como forma de impacto. A espiritualidade verdadeira não precisa de terror para ensinar. Outro erro comum é confundir silêncio com esquecimento. Quando a família começa a falar menos sobre quem partiu, surge a sensação de traição. Mas o silêncio, muitas vezes, é sinal de integração. É quando a dor deixa de precisar ser verbalizada o tempo todo para existir. Chico Xavier explicava que o amor amadurecido não precisa de repetição constante. Ele se acomoda dentro do coração. Falar menos não é amar menos. Outro ponto delicado é idealizar o sofrimento como prova de amor. Algumas pessoas acreditam, ainda que inconscientemente, que sofrer intensamente é a única forma de honrar quem partiu. Esse pensamento cria uma prisão emocional. A dor passa a ser defendida, mesmo quando já machuca demais. O espírito não deseja isso. Ele não mede o amor pela intensidade da dor, mas pela verdade do vínculo vivido. Chico Xavier sempre reforçava que o amor que eleva não destrói. Outro erro frequente é assumir responsabilidades espirituais que não cabem à família. A família começa a acreditar que precisa o libertar, resgatar ou salvar o espírito por meio do próprio sofrimento ou de práticas exaustivas. Isso gera ansiedade e culpa. Na visão espiritual, o amparo ao espírito é responsabilidade da espiritualidade maior. A família não substitui esse cuidado. O papel da família é cuidar da vida que continua. Se você sente que carrega um peso que não sabe explicar, permanecer inscrito é apenas continuar recebendo palavras que devolvem esse peso ao lugar correto. Outro erro comum é evitar qualquer forma de ajuda humana por acreditar que apenas a espiritualidade deve resolver tudo. Psicólogos, médicos, grupos de apoio não afastam ninguém do caminho espiritual. Pelo contrário, eles ajudam a atravessar o humano com mais segurança. Chico Xavier sempre valorizou o cuidado integral do ser humano.
Corpo, mente e espírito caminham juntos. Negligenciar um deles desequilibra os outros. Outro ponto importante é comparar o próprio luto com o de outras pessoas. Cada vínculo é único. Cada história tem sua profundidade. Comparações geram cobrança e inadequação. A espiritualidade não compara dores. Ela respeita trajetórias. Outro erro frequente é reprimir emoções consideradas ou negativas. Raiva, cansaço, confusão, vazio. Muitas pessoas se sentem culpadas por sentir isso e tentam empurrar essas emoções para longe. Mas emoções reprimidas não desaparecem. Elas se acumulam. Chico Xavier explicava que a espiritualidade não exige pureza emocional. Ela exige honestidade. Sentir não é errar. Errar é abandonar-se completamente. Outro ponto delicado é usar a memória de quem partiu como argumento para não viver. Algumas pessoas dizem a si mesmas que não podem seguir, não podem amar, não podem mudar, porque isso seria desrespeito. Esse raciocínio transforma o amor em prisão. O espírito não deseja ser a razão da estagnação. Ele deseja ser inspiração para uma vida mais consciente. Outro erro comum é buscar sinais de forma obsessiva. A pessoa passa a interpretar cada coincidência como mensagem, cada sensação como comunicação. Isso gera ansiedade e confusão. A espiritualidade não funciona sob demanda. Chico Xavier sempre foi muito cuidadoso ao orientar que os sinais, quando existem, são espontâneos e não devem ser perseguidos. Buscar sinais não fortalece o vínculo. Muitas vezes, enfraquece o equilíbrio emocional. Outro ponto importante é transformar o luto em identidade única. Quando a pessoa passa a se definir apenas pela perda, ela perde contato com outras dimensões de si mesma. O espírito não deseja isso. Ele deseja que a família continue existindo como pessoa inteira, não reduzida à ausência. Outro erro frequente é manter promessas feitas no auge da dor. Promessas de nunca mais ser feliz, de nunca mais seguir em frente, de nunca mais amar. Essas promessas não são contratos espirituais. São expressões de choque. Chico Xavier sempre explicava que a espiritualidade não cobra promessas feitas em desespero. Elas podem e devem ser revistas com o tempo. Outro ponto delicado é interpretar recaídas como fracasso. Quando a dor volta com força, a pessoa acredita que tudo foi perdido. Isso gera desânimo. Mas recaídas fazem parte do processo. Elas não anulam o caminho percorrido. Outro erro comum é evitar completamente o assunto da morte depois de um tempo, como se falar pudesse reabrir feridas insuportáveis. O silêncio absoluto pode se tornar negação. O equilíbrio está em falar quando fizer sentido, sem se obrigar nem se calar por medo. Outro ponto importante é esperar que o tempo resolva tudo sozinho. O tempo ajuda, mas ele não substitui o cuidado consciente. Algumas dores precisam ser olhadas, acolhidas, trabalhadas. Ignorá-las não as cura. Outro erro frequente é achar que espiritualidade exige respostas prontas. Muitas perguntas permanecem abertas. E isso não é falha espiritual. É parte da experiência humana. Chico Xavier sempre dizia que a fé não é ter todas as respostas, mas aprender a viver mesmo com perguntas. Outro ponto delicado é confundir fé com resignação passiva. Fé não é desistir da vida. Fé é continuar vivendo mesmo sem entender tudo. Outro erro comum é se isolar emocionalmente por medo de incomodar ou por não querer ouvir conselhos inadequados. O isolamento prolongado aumenta a dor. Buscar companhia segura é um ato de cuidado. Outro aspecto importante é não se permitir sentir alegria por medo de julgamento. A alegria não apaga a saudade. Ela apenas mostra que a vida ainda pulsa. Chico Xavier sempre reforçava que a alegria possível não é traição. É sinal de que o coração está encontrando novos espaços. Nesta parte, o mais importante é compreender que errar no luto não é falhar espiritualmente. É ser humano. O que faz diferença é perceber, ajustar e seguir com mais consciência. Na próxima parte, vamos falar sobre como transformar a lembrança em força interior, sem romantizar a dor e sem negar a saudade, permitindo que o amor continue existindo de forma mais saudável.
Depois de reconhecer o que pode aumentar a dor sem necessidade, surge uma pergunta profunda e transformadora: como transformar a lembrança em força interior, sem romantizar o sofrimento e sem negar a saudade? Essa etapa não apaga a perda, mas muda a forma como ela habita o coração. Na visão espiritual explicada com serenidade por Chico Xavier, a lembrança não foi feita para ferir eternamente. Ela foi feita para integrar. Quando a lembrança machuca sempre da mesma forma, algo ainda está pedindo cuidado. Quando ela começa a gerar força, algo encontrou lugar. Transformar a lembrança em força começa por aceitar que a saudade não é inimiga. Ela é a expressão do vínculo. O problema não é sentir saudade. O problema é quando a saudade se torna o único lugar onde a pessoa consegue existir. O espírito não deseja isso. Ele deseja que a saudade caminhe ao lado da vida, não à frente dela. Chico Xavier sempre explicava que o amor não morre com o corpo, mas a forma de amar precisa se adaptar. Amar na ausência é aprender uma nova linguagem emocional. Essa linguagem não nasce pronta. Ela se constrói com o tempo. Um primeiro passo prático é permitir que a lembrança venha sem obrigá-la a ir embora, mas também sem obrigá-la a ficar. Quando a memória surgir, acolha. Quando ela se afastar, permita. Não segure por culpa. Não empurre por medo. Esse movimento simples já começa a devolver autonomia ao coração. Outro ponto essencial é perceber o que exatamente dói na lembrança. Muitas vezes, não é a pessoa em si, mas a forma como a perda aconteceu, o que ficou interrompido, o que não foi vivido. Identificar isso ajuda a tratar a dor com mais precisão. Chico Xavier explicava que a dor difusa tende a se intensificar. A dor compreendida tende a se organizar. Isso não significa racionalizar tudo, mas reconhecer camadas. Outro passo importante é transformar a lembrança em referência de valores, não em prisão emocional. O que aquela pessoa representava? Quais valores ela expressava? Quais gestos, ensinamentos ou formas de amar podem continuar vivos através de você? O espírito não deseja ser lembrado apenas como ausência. Ele deseja ser lembrado como presença que deixou marcas positivas. Quando a família vive valores que foram compartilhados, o vínculo se fortalece de forma saudável. Se essa ideia faz sentido para você, permanecer aqui é um gesto de cuidado. Inscrever-se é apenas continuar recebendo mensagens que ajudam a transformar dor em consciência. Outro aspecto importante é permitir que a lembrança mude ao longo do tempo. No início, ela dói de uma forma. Depois, dói de outra. Mais tarde, pode doer menos. Isso não significa que o amor diminuiu. Significa que o coração está se adaptando. Chico Xavier sempre reforçava que o amor amadurecido não precisa do mesmo formato emocional de sempre. Ele se ajusta à nova realidade. Outro ponto essencial é não usar a lembrança como forma de autopunição. Algumas pessoas revivem mentalmente momentos difíceis como se isso fosse necessário para reparar algo. Mas a repetição mental não corrige o passado. Ela apenas prolonga o sofrimento. Na visão espiritual, o aprendizado não exige punição eterna. Ele exige consciência e disposição para seguir diferente quando possível. Outro passo importante é integrar a lembrança à identidade sem reduzir a identidade a ela. A pessoa que partiu faz parte da sua história, mas não é a história inteira. Você continua existindo como indivíduo, com desejos, capacidades e caminhos próprios. O espírito não deseja que a família desapareça dentro da memória dele. Ele deseja que continue sendo quem é, enriquecida pela experiência vivida. Outro aspecto essencial é permitir que a lembrança conviva com novas experiências. Muitas pessoas evitam criar novas memórias por medo de o substituir ou as antigas. Mas a vida não funciona por substituição. Ela funciona por soma. Novas experiências não apagam as antigas. Elas apenas ampliam o repertório emocional. O espírito não se sente diminuído porque você vive algo novo. Ele se alegra ao ver a vida seguir. Outro ponto importante é rever narrativas internas. Frases como "minha vida acabou", "nada mais faz sentido", "não há mais alegria possível" são compreensíveis no auge da dor, mas não precisam se tornar verdades permanentes.
Chico Xavier sempre dizia que a dor fala alto, mas não fala a verdade inteira. O tempo revela outras camadas da existência. Outro passo prático é usar a lembrança como fonte de empatia. Quem atravessou uma grande perda costuma desenvolver sensibilidade maior para a dor alheia. Transformar essa sensibilidade em empatia é uma forma profunda de honrar o amor vivido. Isso não significa se colocar no lugar de salvador, nem carregar dores alheias. Significa apenas olhar o outro com mais humanidade. Outro aspecto importante é aceitar que a lembrança pode despertar emoções boas sem culpa. Rir de uma história, sorrir ao lembrar de algo bonito, sentir gratidão. Essas emoções não diminuem a importância da perda. Elas mostram que o vínculo também foi fonte de alegria. Chico Xavier explicava que lembrar com gratidão é sinal de amadurecimento do amor. Outro ponto essencial é não esperar que a lembrança se torne sempre leve. Haverá dias em que ela pesará mais. Isso não significa retrocesso. Significa que a dor ainda faz parte do processo. A diferença é que, com o tempo, a pessoa aprende a não se afogar nesses dias. Aprende a atravessá-los. Outro passo importante é cuidar da própria narrativa espiritual. Em vez de perguntar apenas o porquê isso aconteceu, começar, aos poucos, a perguntar o que isso despertou em mim. Essa mudança de pergunta não elimina a dor, mas abre espaço para sentido. Chico Xavier sempre reforçava que o sofrimento não é desejado, mas pode se tornar fonte de crescimento quando integrado com consciência. Outro aspecto essencial é respeitar o próprio tempo de transformação. Não há prazo para que a lembrança se torne força. Isso acontece quando acontece. Forçar esse processo só gera frustração. Outro ponto importante é não romantizar a dor. A dor não torna ninguém mais espiritual. O que transforma é a forma como a pessoa lida com ela. A espiritualidade não exige sofrimento contínuo como prova de evolução. Chico Xavier sempre foi claro ao afirmar que o crescimento espiritual não se mede pela quantidade de dor, mas pela qualidade das escolhas feitas apesar dela. Outro passo prático é permitir-se ajuda profissional se a lembrança permanecer paralisante por muito tempo. Isso não é falta de fé. É cuidado humano. A espiritualidade não se opõe ao tratamento psicológico. Ela o complementa. Outro aspecto essencial é aceitar que a lembrança nunca desaparecerá completamente. E isso não é problema. O objetivo não é esquecer. É lembrar sem se ferir o tempo todo. Outro ponto importante é confiar que a lembrança encontrará um novo lugar. Não o lugar da ferida aberta, mas o lugar da memória integrada. Esse lugar existe, mesmo que agora pareça distante. Chico Xavier sempre dizia que o tempo não apaga o amor. Ele apenas ensina o coração a carregá-lo de outra forma. Nesta parte, o mais importante é compreender que transformar a lembrança em força não é negar a dor, mas permitir que ela se reorganize. É permitir que o amor continue existindo sem exigir sofrimento constante. Na próxima parte, vamos falar sobre como viver a saudade sem deixar que ela se transforme em medo do futuro, preparando o coração para continuar caminhando. Seguimos. Com serenidade. Com verdade. E com respeito ao tempo do coração. Depois que a lembrança começa a encontrar um lugar menos doloroso, surge um desafio silencioso que muitas pessoas não sabem nomear: no medo do futuro. Não apenas o medo de novas perdas, mas o medo de viver sem aquela referência que dava sentido, direção ou segurança emocional. Esse medo não é fraqueza espiritual. Ele é consequência natural de um vínculo profundo. Na visão espiritual explicada com tanta sensibilidade por Chico Xavier, a saudade não precisa se transformar em medo do que ainda não aconteceu. Quando isso acontece, a dor deixa de olhar para trás e passa a controlar o amanhã. E esse é um dos pontos mais delicados do luto. O espírito não deseja que a família viva antecipando novas tragédias. Ele não deseja que a vida seja conduzida pelo receio constante de perder novamente. O amor verdadeiro não pede vigilância permanente. Ele pede presença consciente. Chico Xavier sempre explicava que o medo do futuro nasce quando a pessoa tenta controlar o que não está sob seu alcance. A perda ensina, de forma dura, que não temos controle absoluto.
Mas essa mesma lição pode ensinar algo libertador: não é preciso controlar tudo para viver com sentido. Viver a saudade sem transformá-la em medo começa por aceitar que o futuro é desconhecido para todos, com ou sem perda. A dor apenas torna isso mais visível. O problema não é o desconhecido. O problema é tentar viver apenas em função dele. Um dos primeiros passos é reconhecer pensamentos antecipatórios. Frases internas como "e se eu perder mais alguém?", "e se algo ruim acontecer?", "e se eu não aguentar?", surgem com frequência. Esses pensamentos não são previsões. São expressões de medo. Chico Xavier sempre orientava que o pensamento não é realidade. Ele é apenas movimento da mente. Aprender a observar o pensamento sem se identificar totalmente com ele é um exercício de cuidado. Outro ponto importante é perceber que o medo do futuro muitas vezes esconde o medo de sentir novamente a mesma dor, não o medo do evento em si. A pessoa não teme apenas perder. Ela teme não suportar outra dor. Na visão espiritual, reconhecer esse medo é o primeiro passo para atravessá-lo. O espírito não exige coragem heroica. Ele compreende a fragilidade humana. O que ele deseja é que a pessoa não se abandone por antecipação. Outro aspecto essencial é não tomar decisões importantes apenas para evitar dor futura. Muitas pessoas deixam de amar, de se vincular, de se envolver com a vida por medo de sofrer novamente. Isso cria uma vida defensiva, limitada, que não protege de perdas, apenas reduz experiências. Chico Xavier sempre dizia que evitar viver não impede o sofrimento. Apenas impede o aprendizado e a alegria possível. Se você sente que tem se fechado para o mundo por medo, permanecer aqui é um gesto de cuidado. Inscrever-se é apenas continuar recebendo palavras que ajudam a reabrir com mais segurança. Outro ponto importante é aprender a viver um dia de cada vez. Essa expressão parece simples, mas carrega profundidade. Pensar no futuro distante pode ser insuportável quando o coração ainda está sensível. Reduzir o foco para o presente torna a vida mais habitável. O espírito não deseja que a família resolva o futuro inteiro. Ele deseja que viva o agora com mais presença. Outro aspecto essencial é reconstruir confiança aos poucos. A perda abala a confiança básica na vida. Tudo parece frágil. Reconstituir essa confiança não acontece de uma vez. Acontece em pequenos gestos: cumprir compromissos simples, perceber que o dia passou, notar que a dor não destruiu tudo. Chico Xavier explicava que a confiança não nasce de promessas, mas de experiências repetidas de sobrevivência emocional. Outro ponto importante é não confundir prudência com medo. Cuidar-se, proteger-se e ter atenção é saudável. Viver paralisado pelo receio não é. O equilíbrio está em viver com consciência, não com alerta constante. Outro aspecto essencial é permitir-se imaginar o futuro sem culpa. Muitas pessoas evitam qualquer pensamento positivo sobre o futuro por acreditarem que isso é desrespeito à dor. Mas imaginar dias melhores não apaga o passado. Apenas abre espaço para a continuidade. O espírito não deseja que a família viva sem esperança. Ele deseja que a esperança seja possível, mesmo que tímida. Outro ponto importante é aceitar que a saudade pode coexistir com planos. Fazer planos não significa esquecer. Significa reconhecer que a vida continua exigindo escolhas. O planejamento não elimina a saudade. Ele apenas organiza o caminho. Outro aspecto essencial é não transformar a perda em profecia. Algumas pessoas passam a acreditar que a vida será sempre marcada por perdas e sofrimentos. Essa generalização nasce da dor intensa, mas não corresponde à totalidade da vida. Chico Xavier sempre dizia que uma experiência dolorosa não define o destino inteiro de uma pessoa. Ela marca, mas não determina tudo. Outro ponto importante é não se punir por desejar estabilidade novamente. Querer segurança, rotina, tranquilidade não é sinal de fraqueza espiritual. É necessidade humana. O espírito não exige que a família viva em constante exposição emocional. Outro aspecto essencial é reconhecer pequenas vitórias emocionais. Um dia sem chorar. Um dia com menos peso. Um dia em que o medo diminuiu.
Essas vitórias não devem ser minimizadas. Elas mostram que o coração está encontrando caminhos. Chico Xavier sempre reforçava que o progresso espiritual muitas vezes é silencioso e discreto. Outro ponto importante é não esperar que o medo desapareça completamente para seguir vivendo. O medo pode continuar existindo em algum grau. A diferença está em não permitir que ele governe todas as decisões. Outro aspecto essencial é aprender a confiar mais no próprio recurso interno. A pessoa que atravessou uma grande perda desenvolveu forças que ainda não reconhece totalmente. Confiar nessas forças não significa desejar novas provas. Significa reconhecer que a vida não acabou. Chico Xavier sempre dizia que a dor revela forças que estavam adormecidas. Outro ponto importante é não confundir espiritualidade com previsões. A espiritualidade não existe para antecipar acontecimentos ruins. Ela existe para fortalecer o coração para viver o que vier. Outro aspecto essencial é manter vínculos vivos. Relacionamentos, amizades, trocas humanas ajudam a diluir o medo do futuro. Isolamento prolongado intensifica a sensação de ameaça. Outro ponto importante é aceitar que o futuro não precisa ser perfeito para ser vivido. A vida nunca foi isenta de riscos. A perda apenas torna isso mais visível. Viver apesar disso é um ato de coragem silenciosa. Chico Xavier sempre reforçava que viver é confiar mesmo sem garantias absolutas. Outro aspecto essencial é não confundir saudade com pressentimento. Às vezes, a saudade vem forte e a pessoa interpreta isso como sinal de que algo ruim vai acontecer. Na maioria das vezes, é apenas a emoção pedindo acolhimento. Outro ponto importante é voltar ao corpo. Caminhar, respirar, cuidar da alimentação, descansar. O corpo ajuda a mente a sair do ciclo de medo. A espiritualidade não está separada do cuidado físico. Outro aspecto essencial é permitir-se pedir ajuda quando o medo do futuro se torna paralisante. Isso não é fracasso. É cuidado responsável. Nesta parte, o mais importante é compreender que o espírito não deseja que a saudade se transforme em medo do amanhã. Ele deseja que a vida continue sendo vivida com o máximo de consciência e o mínimo de sofrimento desnecessário. Na próxima e última parte, vamos fechar essa mensagem integrando tudo o que fica, o que muda e como seguir com mais paz, sem negar a história vivida. Chegar até aqui não significa que a dor acabou. Significa apenas que algo começou a se reorganizar dentro de você. E isso, por si só, já é um movimento profundo. A última parte desta mensagem não vem para concluir o luto, nem para oferecer respostas definitivas. Ela vem para assentar o coração, para ajudar você a compreender o que fica, o que muda e como seguir sem se violentar emocionalmente. Na visão espiritual explicada com tanta responsabilidade por Chico Xavier, o que fica após a morte não é o vazio absoluto. Fica a história vivida. Fica o amor que foi real, ficam as marcas, as lembranças, os aprendizados. O que muda é a forma como tudo isso passa a existir dentro de quem ficou. A dor não precisa desaparecer para que a vida continue. O medo não precisa sumir completamente para que o caminho siga. O que muda, aos poucos, é o lugar que essas emoções ocupam. Elas deixam de estar no centro de tudo e passam a coexistir com outras dimensões da vida. O espírito não deseja que a família o supere ou a perda como se ela nunca tivesse existido. Ele deseja que a perda seja integrada, não negada nem absolutizada. Integrar é permitir que a experiência faça parte da história sem dominar todas as escolhas futuras. Chico Xavier sempre ensinava que a espiritualidade verdadeira não apaga as marcas da vida. Ela ensina a conviver com elas de forma mais consciente. O que fica também é o vínculo. Não como dependência emocional, não como vigilância constante, mas como referência interna. O vínculo amadurecido não exige sofrimento para existir. Ele se torna silencioso, estável, profundo. Esse tipo de vínculo não precisa ser alimentado todos os dias com dor. Ele se sustenta na verdade do que foi vivido. E nada pode apagar isso. O que muda é a necessidade de confirmação. No início do luto, a pessoa busca sinais, respostas, explicações. Com o tempo, quando o coração encontra algum repouso,
essa busca diminui. Não porque o amor diminuiu, mas porque ele encontrou um lugar mais firme. Na visão espiritual, quando o vínculo amadurece, o silêncio passa a ser suficiente. Não há abandono no silêncio. Há confiança. Outro ponto importante do que muda é a relação com a culpa. A culpa, tão presente nos primeiros momentos, começa a perder força quando a pessoa compreende que fez o que pôde com os recursos que tinha. A espiritualidade não cobra perfeição retrospectiva. Ela reconhece limites humanos. Chico Xavier sempre reforçava que ninguém é julgado por não ter sido perfeito. O aprendizado não exige autopunição eterna. O que muda também é a forma como a saudade se manifesta. Ela não desaparece, mas se transforma. Em alguns dias, será mais suave. Em outros, mais intensa. A diferença é que, com o tempo, a pessoa aprende a atravessar esses dias sem se perder completamente. A saudade deixa de ser tempestade constante e passa a ser maré. Às vezes sobe. Às vezes baixa. E a pessoa aprende a navegar. O espírito não deseja que a saudade seja combatida. Ele deseja que ela seja acolhida sem destruir quem ficou. Outro ponto importante do que fica é a possibilidade de sentido. Mesmo em meio à dor, a vida continua oferecendo pequenos sentidos, um gesto, uma conversa, um cuidado, um aprendizado. Esses sentidos não substituem a perda, mas ajudam a sustentar a caminhada. Chico Xavier sempre dizia que o sentido não aparece como resposta pronta. Ele surge como possibilidade. O que muda é a forma de olhar o futuro. O futuro deixa de ser apenas ameaça e passa, aos poucos, a ser campo de possibilidades novamente. Não porque tudo estará bem, mas porque a vida não se encerrou com a perda. Viver com consciência da impermanência não significa viver com medo. Significa valorizar mais o presente, cuidar melhor do agora. Outro ponto essencial é compreender que seguir vivendo não apaga o amor. Pelo contrário. Honra-o, viver com mais consciência, mais empatia e mais humanidade é uma das formas mais profundas de honrar quem partiu. O espírito não deseja monumentos de dor. Ele deseja continuidade de valores. O que muda também é a relação com a espiritualidade. Ela deixa de ser busca desesperada por respostas e passa a ser apoio silencioso. A fé amadurecida não exige provas constantes. Ela confia mesmo quando não sente. Chico Xavier sempre reforçava que a fé mais profunda é aquela que se mantém mesmo no silêncio. Outro ponto importante é aceitar que haverá dias difíceis mesmo depois de muito tempo. Isso não significa fracasso. Significa humanidade. A dor não segue linha reta. Ela reaparece, se transforma, se reorganiza. O espírito não cobra constância emocional. Ele compreende a oscilação humana. O que fica também é a capacidade de amar de forma diferente. Quem atravessou uma grande perda raramente ama da mesma forma de antes. Há mais profundidade, mais cuidado, mais consciência da fragilidade da vida. Isso não é endurecimento. É amadurecimento. Outro ponto essencial é compreender que você não precisa carregar essa dor sozinho. A espiritualidade não substitui o cuidado humano. Conversar, dividir, buscar apoio continua sendo necessário. A vida não foi feita para ser atravessada em isolamento. Chico Xavier sempre valorizou a importância do amparo humano como expressão do amparo espiritual. O que muda é a identidade. Você não é mais a mesma pessoa de antes. Mas isso não significa que perdeu quem era. Significa que se transformou. A perda transforma. Resistir a essa transformação só aumenta o sofrimento. Aceitar que você mudou é um passo importante para seguir com menos conflito interno. Outro ponto importante é compreender que a vida não exige pressa. Não há prazo para estar melhor. Não há tempo certo para sentir menos dor. Cada coração tem seu ritmo. A espiritualidade respeita isso. O que fica também é a possibilidade de esperança. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança possível. Aquela que acredita que, mesmo com cicatrizes, a vida ainda pode ser vivida com dignidade.
Chico Xavier sempre dizia que a esperança não nega a dor. Ela caminha com ela. Outro ponto essencial é aprender a descansar emocionalmente. Não carregar tudo o tempo todo. Permitir-se momentos de pausa. Isso não é abandono do amor. É cuidado com a vida. O Espírito não deseja que você viva exausto. Ele deseja que você viva. O que muda, por fim, é a compreensão de que o amor não terminou. Ele apenas mudou de forma. E toda mudança exige adaptação. Se você chegou até aqui sentindo um pouco mais de calma do que no início, isso já é um sinal. Não um sinal externo, mas interno. Um sinal de que o coração começou a encontrar um novo lugar para existir com essa ausência. Que você siga no seu tempo. Sem cobranças impossíveis. Sem medo de viver. Que o amor que ficou seja força, não prisão. Que a saudade seja lembrança, não sentença. Que a vida continue sendo vivida com o máximo de consciência e o mínimo de sofrimento desnecessário. Paz e luz. E que o caminho à frente seja trilhado com respeito ao que foi, ao que é e ao que ainda pode ser.